Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar essa live com esse culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar toda a Irmandade com a paz de Deus. Talvez vocês estejam aí achando um pouquinho diferente, fazendo o culto daqui do meu escritório, do meu trabalho, mas é por conta da correria do dia a dia. Eu tinha comentado com vocês que a gente ia tentar fazer assim, para ver o que Deus preparava de ter mais continuidade nos cultos. É uma correria, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Mas estamos aqui. Deus tem abençoado, Deus tem nos ajudado, colocado sobre nós o seu Espírito, e está dando super certo a gente estar bem pertinho de vocês. Então, eu espero que vocês ajudem aí na comunhão. Nós vamos procurar sempre fazer um culto mais sucinto, um culto menos comprido, para que vocês também possam aproveitar mais, mas que a gente não deixe de se ver, de estar juntos, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Beleza? Então vamos começar o culto, adorando ao Senhor com o cântico 423. 423. Vai aparecer aí para vocês na tela a letra. Os meninos vão colocar aí, o Ronei, o Igor, e nós vamos louvar o Senhor juntos, tá bom? Deixa eu soltar o hino aqui, para a gente poder adorar o Senhor juntos. E não deixe de compartilhar a live, tá bom? Não esqueçam. Convido o povo de Deus para assistir o culto junto de nós, para que a gente possa buscar o Senhor de coração. Essa noite não é diferente de nada das outras noites. Mais uma noite de culto, mais uma noite para a gente adorar a Deus, tá bom? 423, vamos lá.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa, né? Vamos cantar mais um? Deixa eu ver o que eu tenho pronto aqui. Ah, tem um bem bonito aqui. Vamos louvar a Deus com o cântico 163, 163. Ó, lembrem-se que o culto é mais curtinho, então é rapidão. Vocês avisem aí os amigos, o povo de Deus, daqui a pouquinho vem a palavra. Entretanto, também não se preocupem, porque a palavra vai ficar postada aqui no canal, só o trechinho da palavra, então não tem problema, de um jeito ou de outro a gente vai estar junto, tá bom? Cântico 163, 163. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Vai, tá passando tão rapidinho os hinos. Não vamos deixar ficar cansativo, não. Depois, ó, eu vou ligar esse aqui, ó, esse monitor aqui, tá bom? Para deixar o logo da ACL ali, mas nem lembrei de ligar hoje, mas um dos outros cultos a gente liga. Vamos ver aqui. Qual outro hino? Vocês já estão mandando os pedidos de oração? Em seguida nós vamos orar a Deus, tá bom? Vamos apresentar aí os pedidos de oração da Irmandade, clamar ao Senhor junto de vocês, pedindo a Deus que venha com a sua presença, nos ajudar, né, visitar os nossos corações. A gente sabe que os dias são tão difíceis, aí tem tanta coisa ruim acontecendo, essa tragédia lá em Capitólio, as enchentes na Bahia, a fome que está aí desde sempre. Então tem muita coisa para a gente orar, apresentar na mão de Deus. Mas se a gente crê de coração, o Senhor vai abençoar bastante e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Tá bom? Então vamos louvar ao Deus agora, antes da oração. Então agora de verdade, com o cântico 89, Conversão Gloriosa. Vamos lá. Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar a Deus, vamos apresentar aí todos os pedidos de oração que vocês têm feito através da live, nas nossas redes sociais, nas páginas da Assembleia Cristã Livre, no nosso Instagram, enfim, de todas as maneiras possíveis que a Irmandade tem entrado em contato conosco, nós vamos apresentar nas mãos de Deus. É evidente que não precisaria da nossa oração necessariamente, para que Deus soubesse do que você está passando, do que você está precisando. Entretanto, é bíblico, é a instrução do Senhor que nós oremos uns pelos outros, e sim, nós faremos isso sempre. Oraremos uns pelos outros, apresentando na mão de Deus o povo de Deus, pedindo ao Senhor que, com a sua mão misericordiosa, com a sua mão cheia de graça e de poder, o Senhor possa vir visitar o seu povo, abençoar, ajudar, guardar. Como já disse agora há pouco, os dias são tão, antes desse último hino, os dias são tão maus, tão cheios de pavor, de preocupação. E se nós apresentarmos a nossa vida na mão de Deus, procurar confiar no Senhor, procurar estar diante da sua presença, eu tenho certeza que Ele nos abençoará, nos ajudará e que Ele vai derramar sobre nós a luz do seu Espírito Santo. Não vai faltar nada, irmãos, nada daquilo que nós precisamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre na nossa vida. Então ore junto a nós nessa noite, clame ao Senhor de todo o teu coração nessa segunda-feira, apresenta a Deus a sua vida, apresenta a Deus os seus sonhos, as suas preocupações, as pessoas que você ama, que você tem clamado pela vida delas, apresente-as também na mão de Deus. Nós vamos pedir junto ao Senhor que venha abençoando essas vidas, que venha derramando do seu poder, da sua glória, da sua graça, e que não falte nada daquilo que nós precisamos, o Senhor possa nos alcançar essa noite. Então vamos orar a Deus, você também faça a sua parte e clame a Deus junto de nós. Oremos em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus, Criador nosso, Pai de toda graça e de todo poder, nós estamos nesse momento, Senhor, nessa noite de segunda-feira, diante da Tua santa presença, para apresentar a Deus a nossa querida Irmandade, que está orando, que está clamando, buscando a presença do Senhor, porque cada um de nós tem grandes necessidades diante de Ti. Cada um de nós tem aflições, tem medos e preocupações, e precisam, Senhor, ser socorridos pelo Senhor, precisam ser alcançados por Ti, porque as nossas aflições são tantas, ó Pai. Nossas aflições são inúmeras e trazem sobre nós também sempre o medo e a preocupação das coisas que estão por vir. Nós te louvamos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, porque não tem faltado a misericórdia de Deus em favor das nossas vidas. Não tem faltado, Senhor, a oração da nossa Irmandade junto de nós e por nós. Nós temos feito uma corrente maravilhosa de clamor, de oração, de intenções, um em favor da vida do outro. Verdade é que não tem faltado as provas, as lutas, as tribulações e guerras, mas também nenhum de nós pode negar. Não tem faltado a tua mão amiga, não tem faltado o teu perdão, o teu cuidado para com as nossas vidas. Ó Pai de amor e de bondade, de poder, queremos nesse momento te pedir que venha em favor da nossa vida, que venha em favor da nossa alma, nos ajudando, nos preparando, Senhor, nos guardando de todo mal, da aparência do mal também. Quanto dos nossos irmãos e irmãs nesse momento estão orando junto a nós, porque têm preocupações, começaram essa semana ainda desempregados, começaram essa semana ainda em tratamento, lutando contra uma doença, seja ela qual for. Mas nós sabemos, Senhor, e temos no nosso coração essa certeza viva de que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor sabe a necessidade por qual cada um de nós tem que passar. Entretanto, ó Deus, as nossas feridas ainda doem.
O nosso coração às vezes sangra por causa da prova. E se o Senhor não aparecer na nossa vida com a tua providência, nada acontece, nós não alcançamos nada, as portas continuam fechadas, os caminhos continuam dificultosos, e nós, Senhor, falhamos a todo momento nisso, porque somos ansiosos, preocupados demais, e a nossa prova às vezes nos domina, o desespero nos domina, e nós deixamos de crer, deixamos de confiar, deixamos de esperar em Ti. Senhor, queremos Te pedir que vá sobre a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, agora com a virtude do Teu Espírito Santo, e que repreenda no nome do Senhor Jesus de todas essas vidas, toda sorte de mal, todo pensamento ruim, toda preocupação maligna que quer tirar o Teu povo do centro, quer tirar o Teu povo do caminho da paz, de estar ligados em Ti, ó Pai. Senhor, manda embora da vida do Teu povo a incredulidade, manda embora da vida do Teu povo o medo, a preocupação, a ansiedade. Repreende das nossas vidas os pensamentos ruins e que essa semana nós possamos iniciar debaixo da Tua graça, debaixo do Teu Espírito Santo, debaixo, Senhor, da alegria que vem dos céus. Senhor, em nome de Jesus, entra agora nessa casa, nesse carro, nesse transporte público desse irmão, dessa irmã, desse jovem que está junto a nós clamando a Ti, que está elevando o seu pensamento a Deus. Pode ser que o irmão ou a irmã estejam trabalhando ou dirigindo, talvez não possa orar, mas pode elevar o pensamento ao céu, pode pensar em Deus e ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Pai eterno, Pai maravilhoso, toma nas Tuas mãos as clínicas de recuperação, os asilos, os hospitais, os leprosários, os presídios, os manicômios. Ó Senhor, quanta gente sofrendo, os que estão, Senhor, nos hospitais sofrendo sem uma perspectiva de sobrevida, tem muito medo, tem muita preocupação de não ver mais a família, de não ver mais os amigos, de não poder ir mais na igreja. Senhor, Tu tens nas Tuas mãos todas as ferramentas necessárias para trabalhar. Em nome do Senhor Jesus, liberta esses Teus filhos e filhas. Coloca-os de pé, ó Pai, e o Teu nome também será glorificado. Oramos ao Senhor maravilhoso, por aqueles que estão nos presídios, alguma coisa aconteceu na sua vida que eles deram um lado para uma voz estranha e deixaram se levar pelas coisas contrárias, e veio, Senhor, o salário do pecado, que é a tristeza, que é a morte, que é a prisão. Se houver arrependimento nesses corações, em nome do Senhor Jesus, tira-os de lá para uma nova chance, para uma nova vida, e que eles possam, Senhor, recomeçar a partir desse momento de erro, de falha, e possam aprender com isso e crer em nome de Jesus que sempre haverá uma segunda chance para um coração arrependido. Oramos pela Tua obra nos 4 cantos da terra, onde o Teu povo estiver nesse momento clamando, orando, possa ser atendido por Ti, e que possam sentir o Teu Espírito Santo tocando nas suas almas, os ajudando, os guardando, os abençoando, e acima de tudo, para que o nome de Deus seja glorificado. Pai, fala conosco essa noite através da Tua santa palavra, nos enche de fé, de confiança em Ti, e nos faz sentir a doçura das delícias do Teu reino, nos faz sentir a alegria do céu, nos faz contemplar a Tua face maravilhosa como ela é. Uma coisa eu tenho certeza, Senhor, o adversário não tem força sobre as nossas vidas. O adversário não tem poder sobre o nosso destino, sobre a nossa história. Nós estamos nas mãos de Deus e é nessas mãos que nós permaneceremos. Entregamos tudo nas Tuas mãos, confiados, crentes, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho,
que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Estamos de volta depois dessa oração, que nós derramamos a nossa alma nas mãos de Deus. Não se engane, viu, irmãos? Todos nós temos problemas, todos nós temos preocupações e precisamos constantemente de Deus, mas é um recomeço sempre. Disso eu tenho absoluta certeza, que o Senhor tem a capacidade de reiniciar a nossa história sempre, porque Ele é Deus, porque Ele tem poder, porque Ele é santo. E é isso que nós viemos tentar fazer aqui com vocês. Trazer esse pouquinho de esperança, trazer para vocês essa alegria de Deus, para que você consiga lutar as suas lutas e passar os momentos que você está passando. E eu sei quantos de nós aí, sofrendo de Covid, sofrendo de desemprego, sofrendo de problema na família. Meu Deus, são inúmeras situações que vêm para tirar a nossa paz, para nos desligar das coisas de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, resista. Que você é vencedor, você é vencedora. O Senhor está cuidando de você e fortalecendo o teu coração. Você vai chegar muito além do que você imagina. Tá bom? Bom, anúncios. Quais são os anúncios? Nossos cultos presenciais que são realizados todos os domingos às 10 da manhã e às 18h30. Segunda-feira, às 19 horas, a gente tem reunião de oração. Toda segunda, às 7 da noite. Terça-feira, às 2 da tarde, culto presencial. Está aparecendo aí para vocês na tela o nosso endereço. Quinta-feira, às 20 horas. Isso são os eventos presenciais, tá? E sábado, às 10 da manhã, o culto das mulheres. Nosso endereço é Rua Firmo de Oliveira, número 29. Rua Firmo de Oliveira, número 29, aqui no centro de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Tá bom? Você desce na estação Barueri de trem, sai da estação, atravessa a rua, começa a subir a rua Campos Sales, começou a subir a rua, primeira direita, é a rua da igreja, uma descidinha assim, Rua Firmo de Oliveira. Tá bom? Chegando na igreja, chama um dos obreiros, eles vão te mostrar onde tem estacionamento para você que vier de carro. Também tem um lugarzinho preparado lá para receber os irmãos. Certo? Ontem Deus preparou, foi as nossas 2 primeiras Santas Ceias. Amanhã, às 2 da tarde, haverá Santa Ceia de novo. Certo? Então, se você não pôde vir presencialmente, participar com a gente, prepara um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva e participa da ceia aí. Vamos dar muita glória a Deus junto. Tenho certeza absoluta que não faltará a bênção de Deus sobre a tua vida, para você, para sua casa. E a gente vai junto glorificar o nome do Senhor. Então, pode participar da Santa Ceia aí da sua casa também. Certo? Que mais? Ofertas. As nossas ofertas são realizadas através do Pix, para você que quer ofertar. A gente está numa semana de pagamento de aluguel, foi pago hoje, graças a Deus. Mas precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Então, em nome do Senhor Jesus, contribua com a obra de Deus. A nossa agência na Caixa Econômica Federal é a 4680 e a conta corrente é 1069, dígito 7. Agência 4680 e a conta corrente 1069, dígito 7. Está aparecendo para vocês aí os dados bancários. A nossa chave do Pix é ofertas, no plural, @aclivre.com. ofertas@aclivre.com. Então, se a Irmandade continuar colaborando aí com essa alegria que vocês têm feito, eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser muito, muito, muito glorificado. Muitas vidas vão continuar sendo alcançadas. Então, a gente pede para vocês de coração que nos ajude, contribua com a obra de Deus e permita a Deus que a gente alcance muitas vidas. E nós vamos glorificar a Deus por isso também. Certo? Vamos agradecer as ofertas para a gente ir para a palavra? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso bondoso e grande Deus, voltamos em santa oração agora, em rápidas palavras, para agradecer pelas ofertas que Tu tens preparado, fruto do amor, do carinho, do empenho da nossa Irmandade para a Tua obra. O Teu povo tem cuidado com a Tua obra, o Teu povo tem prazer em contribuir. Então, no nome do Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a fazer o melhor para a Tua obra. Nos ajude, Senhor, a abençoar a Tua obra. E nós temos certeza que o Teu nome será glorificado na nossa vida.
será glorificado na nossa boca. Perdoa se nós não fazemos mais, às vezes falta condição, falta entendimento, mas nós sabemos que Tu conhece tudo e no Teu tempo o esclarecimento virá para todos nós e nós louvaremos o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos para a palavra, queridos? Vamos para a palavra. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória, glória. Glória a Deus nas alturas. Vão compartilhando aí a live, tá bom? Deixa o seu like, clica em curtir aí e convida mais gente para assistir. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa também alcançar sempre muitas vidas. A nossa intenção de estar aqui é essa, é levar a palavra de Deus a muitos corações. E se vocês ajudarem, a gente vai ser mais bem sucedido nisso. Quanto mais vocês ajudarem, menos a gente vai ficar enchendo as paciências aí, pedindo compartilha, compartilha, compartilha. Bom, mas a gente sabe que é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Mas se vocês colaborarem, fica muito melhor, não fica? Fica bem melhor, né? O que eu estou procurando aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Encontrei. Deixa eu anotar aqui também, para não me perder, para colocar na edição. Está na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, dos versos 18 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 18 a 22. Eu não sei se eu estou ansioso, porque é o primeiro culto nesse formato, mas estou suando igual um doido aqui. E olha que o ar está no 18, ó. Está forte. Mas tá bom. É que eu estou de paletó também, mas tudo certo. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18 a 22. Tá bom? Diz aqui a figueira seca. Todos encontraram? Vamos ler com a ajuda de Deus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que é feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Até aqui, irmãos. Amém, Jesus. Espero que esteja bom o áudio aí para vocês. Ainda está um áudio meio metalizado, estou com o microfone USB, esse pequenininho aqui, mas a gente vai melhorar, tá chegando os outros equipamentos novos aí, para que fique melhor a transmissão para vocês, tá bom? Então essa palavra, irmãos, conta para a gente algumas coisas muito importantes sobre a maneira com que o Senhor Jesus trabalhava e como ainda Deus trabalha naquele tempo na pessoa de Jesus, hoje Deus, vivo dentro de cada coração, trabalhou, trabalha e continuará trabalhando. É sempre muito importante, e é a primeira lição que essa palavra de Deus quer trazer para nós, que a gente tenha na nossa consciência, no nosso coração, essa responsabilidade, essa lembrança de que Deus sempre espera alguma coisa de nós. Alguma coisa boa. Acho que foi na última quinta-feira a palavra que Deus mandou na igreja, aqui presencialmente, o Senhor falava sobre isso. Que Deus espera de nós mais. Que Deus espera de nós um coração mais perdoador. Que Deus espera de nós mais atitudes boas e que a gente possa produzir muitos frutos para a glória do nome de Deus. E essa noite, o Senhor trouxe essa palavra para lembrar de quando Jesus ia pelo caminho e teve fome e viu uma figueira sem frutos, mas cheia de folhas. Então ela tinha aparência de quem estaria ou quem estava produzindo, mas na verdade não estava produzindo nada.
E isso frustrou o Senhor, deixou o Senhor triste, deixou o Senhor aborrecido, de maneira que ela foi amaldiçoada. Por quê? Ela mostrava uma coisa, mas na sua essência ela era outra. E o Senhor quer em nós essa noite sinceridade, transparência de coração, e que nós sejamos aquilo que aparentamos ser, que nós sejamos verdadeiros. Se você está passando por um momento de fraqueza, se você está passando por um momento de provação, que as suas forças estão se acabando, que você está triste, que você está chateado com alguma coisa, não se entristeça por isso. Apenas seja sincero. Não para Deus, porque Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você faz, o que eu faço, o que nós deixamos de fazer ou fazemos. Mas para você mesmo. Aquele que pensa em enganar a Deus, engana-se a si mesmo. Talvez engane o próximo, engane o povo, engane a irmandade, o ministério, o que quer que seja. Mas a Deus ninguém engana. Porque Deus conhece a essência dos nossos corações. Deus sabe aquilo que nós somos, a nossa essência. E essa palavra quer essa noite dizer a todo o povo de Deus: não deixa nada contrário entrar no teu coração. Não se corrompa com as coisas dessa vida. Não se corrompa com as mentiras que o adversário tenta lançar em você e que vão mudando o teu interior, vão te enfraquecendo de maneira tal que você deixa de acreditar naquilo que você é capaz de fazer, naquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. E você vai ficando pequenininho, 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 ao ponto de não ter mais coragem de ir para a presença de Deus. Hoje essa palavra vem para dizer para você: vai, busca os teus objetivos, busca a força interior de Deus que está aí em você. Talvez ela esteja sufocada, escondida por tantas coisas ruins que têm te acontecido, mas vai em nome do Senhor Jesus, diante do Mestre, busca o Senhor de toda a alma, de todo o teu coração, e se deixa encher pelo Espírito de Deus. O Senhor te diz por essa santa palavra: eu vou fazer você dar fruto para a glória do nome do Senhor. Não adianta ser muito crente aos olhos de um e de outro, e para você mesmo e para Deus, você ser um personagem, um fracasso, você ser alguém que não é sincero, uma casca, um estereótipo, um modelo que não existe. Não, irmão. Não, irmã. Que essa palavra possa alcançar o teu coração e você possa dizer: em nome do Senhor Jesus, Deus me fará ser a minha melhor versão. Seja a tua melhor versão, em nome de Jesus. Seja o teu melhor, em nome do Senhor Jesus. Venha para a presença de Deus com tudo o que você tem de melhor. Seja até algumas das tuas falhas, que nesse momento elas estejam te incomodando, que elas estejam te fazendo mal até, porque o adversário em todo tempo nos acusa, coloca sobre nós peso, mas não tem problema. O Senhor te ajudará a vencer tudo isso. E amanhã, essa voz estranha que vem sobre você já está sendo repreendida hoje no nome de Jesus. Já está sendo aniquilada hoje em nome de Jesus. Para que você tenha paz de ficar na presença de Deus, para que você tenha paz de clamar ao Senhor de todo o teu coração e você dizer: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor já conhece, eu sou essa pessoa que o Senhor já sabe quem é, eu não preciso de ninguém me vigiando, eu não preciso de ninguém querendo me ensinar a ser quem eu sou, porque eu sou o que Deus me fez. Você pode ter certeza que fazendo isso, meu irmão, minha irmã, você vai ser uma nova criatura na presença de Deus. E o novo de Deus vai te alcançar. E você sentirá esse novo de Deus alcançar você. Mais para frente, os discípulos ficaram assim maravilhados, né, de verem aquele acontecimento, de verem aquele ato de Jesus, aquela força descomunal, que quando ele amaldiçoou a figueira, ela secou na hora. Secou imediatamente. Eles falaram: meu Deus, mas como pode uma coisa dessa? Aí o Senhor foi e disse a eles: se vocês tiverem fé, ainda farão coisa maior do que essa.
Direi aos montes, precipitem-te no mar, e eles te obedecerão. Fé, meu irmão. Fé, minha irmã. E ele ainda disse mais, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, receba fé. Em nome do Senhor Jesus, receba essa confiança de que se você pedir, se você clamar, se você orar de todo o teu coração e crer, as coisas vão acontecer na sua vida. Quantas vezes você se sente inferiorizado, se sente deixado de lado, se sente esquecido? O adversário monta nas suas costas e te judia, te fustiga, te inferioriza e faz você se sentir assim um lixo, um esterco. Mas o Senhor te diz por essa palavra, isso acaba hoje em nome do Senhor Jesus. Isso acaba hoje pela virtude do Espírito Santo em nós. As forças do inferno não têm poder mais contra a tua vida. O nosso adversário não tem mais poder contra a tua vida. Porque Deus, que é Deus de providência, Deus, que é Deus que fez o céu e a terra, que é Deus que te ama, que cuida de você, Ele te diz hoje por esta santa palavra, eu estou, aleluia, eu estou colocando fé no teu coração, estou mandando embora todos os pensamentos ruins, te diz Deus, estou mostrando para você que um com Deus é maioria. E que quando Deus se propõe a operar na vida de um crente, de uma crente, nenhum ajuntamento de todos os malfeitores do inferno é capaz de impedir o Senhor de fazer a sua obra, de mostrar o seu poder, de derramar a sua bênção e do seu nome ser glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, creia nesta santa palavra. Creia no Espírito de Deus que está falando com a tua vida. E se deixe tocar pelo Senhor. Se deixe animar pelo Senhor. Se deixe ser cheio de coisas boas. Creia no nome de Jesus que a tua oração é ouvida, que o louvor que você oferece é ouvido, que o clamor que você levanta é ouvido, que o sacrifício, que o jejum que você faz é recebido. Não deixe o adversário colocar em você pensamentos de derrota, porque derrota não é coisa de cristão. O povo de Deus nasceu para vencer. O povo de Deus nasceu para brilhar. Brilha, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Brilha, meu irmão. Porque a luz do Senhor Jesus está sobre a tua vida e estará todos os dias da tua existência nessa terra. No fim de todas as coisas e por derradeiro, por fim, Deus colocará na sua cabeça a coroa da vida. Receba essa santa palavra. Seja sincero com você mesmo e tenha fé, porque o melhor de Deus está chegando aí na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Deus que abençoe muito, muito vocês que com paciência acompanharam aqui esse culto. A gente vai sempre colocar ele como estreia, ao invés de live, para ficar mais fácil de vocês receberem o conteúdo e não ter perigo de ninguém derrubar, não ter perigo também de oscilar a internet e cair e vocês perderem um pedaço do culto. Tá bom? Deu 40 e poucos, com abertura 50 e poucos minutos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente esse novo projeto. A gente vai colocando edições novas, vamos mudar o cenário, vou tirar esse quadro aqui de girassol, colocar um papel de parede legal, fazer uns cenários bacanas para que vocês possam interagir mais com a gente e a gente continuar servindo o Senhor aqui com alegria. Vamos orar? Bondoso Deus, nós somos agradecidos por esse primeiro culto nesse formato novo que o Senhor tem preparado. Te pedimos que continue abençoando o teu povo, continue abençoando a nossa irmandade, que com amor tem ajudado o nosso canal a crescer, estamos caminhando para 50 mil inscritos. Esperamos que o Senhor ajude e abençoe, que muitas e muitas outras vidas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Guarda esta tua palavra no nosso coração e que nós sejamos depósito de bons sentimentos e da fé que vem de Deus nos nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A santa paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a sua boa palavra estejam guardados em nossos corações. Amém, Jesus. Deus que abençoe muito a Irmandade.